Então, a primeira coisa é fazer um inventário das nossas emoções, é ouvir o que a gente está sentindo. Nossa, estou sentindo um negócio estranho, o que é isso que eu estou sentindo? Eu estou com medo. Ah, isso é medo. Bom, o que esse medo está falando para mim? Não, o medo me fala de uma preocupação futura, o medo me fala de uma ameaça iminente. Ah, eu estou com raiva. Raiva do quê? Raiva normalmente tem um agente por trás, né? Você não fica com raiva da chuva. Não, então eu estou com raiva desse comportamento. Por que não? Porque eu acho que ele é injusto. Então a raiva me mostra uma injustiça. Mas é injusto mesmo? Ou eu que esperava algo diferente, esperava demais do mundo e as pessoas não são todas iguais. Aí eu posso diminuir minha raiva. Ou não, é injusto mesmo. E aí eu tenho que transformar minha raiva em indignação para agir sobre isso. Né? Então, esse é um grande aprendizado. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Espaço Recíproco. Hoje nós temos a alegria e a satisfação de receber aqui o Daniel Martins de Barros. Ele é psiquiatra, professor colaborador do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo e bacharel em Filosofia pela FEFELESH na USP. É colunista do jornal e do portal O Estado de São Paulo e da Rádio Band News FM. Mantém o canal Daniel Martins de Barros no YouTube sobre cérebro e comportamento em geral. Além de livros técnicos, ele lançou obras como Viagem por Dentro do Cérebro, indicado ao Prêmio Jabuti de 2014, O Caso da Menina Sonhadora, Exercícios de Argumentação, Pílulas de Bem-Estar e o mais recente, O Lado Bom do Lado Ruim. Muito obrigado, Daniel, pela tua participação. Eu queria já logo te perguntar um pouco sobre a tua trajetória. Você se envolveu logo cedo com a divulgação científica. É algo que você sempre gostou ou você começou a ficar apaixonado aí no meio do processo? Eu que agradeço pelo convite, Marcelo, um prazer, uma honra estar aqui batendo esse papo. E eu me apaixonei pela divulgação científica desde muito cedo, muito menino mesmo, pequeno. Eu lembro de minha mãe é professora, né, já aposentada, mas trazia livros ali da escola e tal, e eu pegava os livros de ciência que nem era da minha, da minha idade ainda, da minha série, e lia e gostava, e tinha umas séries que eu lembro que ela da falecida Funbeck, né? Eu adorava aqueles livrinhos coloridos assim pequenos e eu lia e tinha um livro de ciência que eu tenho até hoje, acho um livro de ciência que ela tinha usado acho que como professora, um livro da década de 70, enfim, eu gostava muito desse tema e aí, enfim, na época o que eu tinha lá de acesso, né, pré-internet, eram esses livros, era a TV Cultura, que eu assistia muito, a TV Cultura, os programas de ciência, e aí depois veio Super Interessante, uma época assim que super interessante, logo no começo, fazer uma divulgação científica muito, muito interessante mesmo. Enfim, então eu gostava do tema, antes de me envolver com ciência, eu já gostava da divulgação de ciência. E você também, além de medicina, e depois fez a tua residência, a tua especialização na área de psiquiatria, você também estudou filosofia. Eu queria saber o que você aprendeu, se o que você aprendeu em um curso te ajuda e te ajudou no outro, e também no teu dia a dia, como isso foi influenciando o teu dia a dia. A psiquiatria, ela é a meu carro-chefe, vamos dizer assim, né? Minha atuação principal é a psiquiatria, a minha formação mais sólida, é o que eu mais estudo, enfim. Mas ela é um galho meio torto da árvore da medicina, né? Ela tem muitas particularidades, embora seja uma especialidade médica e, enfim, trate de transtornos de doenças e etc., ela tem muitas peculiaridades que colocam ela com um pezinho ali nas humanas, que fazem a gente pensar de uma maneira mais ampla. E eu acho que esse foi um dos motivos pelo qual eu fui fazer filosofia. Na verdade, essa minha inclinação, que eu acho que me levou para a psiquiatria, né, esse meu gosto pelas humanas, por um outro tipo de raciocínio que não estritamente biológico, que acabou me levando para a psiquiatria e para o qual, né, a filosofia foi um complemento
ideal. A filosofia, para mim, é complemento, ela não é uma área de atuação principal. Isso não diminui em nada a filosofia, né? Ela é a área principal para muita gente. Mas são áreas que se conversam muito. Então, você pensar sobre o que é o ser humano, você pensar sobre o que é normal e o que é patológico, você pensar sobre o subjetivo e o objetivo. E no meu caso, que atuo com divulgação científica, as matérias de filosofia da ciência foram muito importantes. Então, tudo isso me ajuda. Na verdade, quando a gente está aberto para o conhecimento, né, Marcelo, acho que não tem um conhecimento que seja estanque e distante do outro. Você pode pensar em física de partículas e, sei lá, ornitologia, que você vai encontrar alguma coisa. Aliás, acabei de lembrar que li uma matéria na Scientific American muito tempo atrás, falando que os pombos usavam ali um pouco de física quântica para se orientar com o magnetismo, né? Enfim, então eu acho que o conhecimento não é estanque e da filosofia, uma das coisas mais legais que a gente aprende é o rigor na leitura, o rigor na interpretação, a contextualização da informação, mais do que um panorama histórico do pensamento, né? Ah, fulano pensou isso, fulano pensou aquilo, ciclano disse isso e o outro disse aquilo. É mais do que isso, é você se aprofundar num texto, você interpretar, você dissecar os parágrafos, você trazer outros autores para conversar com aquele. Isso faz parte do método filosófico e isso ajuda para a vida inteira, né? Ah, sem dúvida nenhuma, vai complementando e vai trazendo elementos importantíssimos que vão se somando. Mas uma coisa que na tua atuação eu tenho acompanhado e me intriga um pouco é a gestão do tempo. Como você faz para se organizar e fazer tanta coisa, incluindo aí você trabalha na USP, incluindo pesquisa, ensino, blog, artigos, canal do YouTube, redes sociais. Tem alguém que te ajuda ou você faz tudo sozinho? Eu praticamente faço tudo sozinho. No meu canal, eu tenho uma equipe que faz o texto depois que eu falo. Eles não preparam um roteiro do que eu vou falar, mas depois que eu faço o vídeo, eles transcrevem o vídeo para fazer enfim, o descritivo lá, né, do vídeo. E também tem um editor, que é muito bom. Assim, é uma equipe muito legal, mas é isso. Eu gravo o vídeo e eles editam e transcrevem para o descritivo lá. O próprio roteiro, os temas, etc., acaba saindo da minha cabeça. Essa coisa do tempo é engraçada, né, Marcelo? Porque às vezes eu penso que é meio que nem o tenista, assim, quando você pergunta para ele, mas como é que você bate assim na bola na hora que ela tá vindo? Se ele para pensar para te explicar, ele não consegue mais fazer, né? Ele vai um pouco no automático. E eu fui construindo um pouco esses espaços, essas possibilidades de atuação, e as coisas foram se encaixando. Hoje eu tenho uma certa sensação de saturação. Uma coisa que entra já me dá um gatilho de ansiedade, eu já acho que não vou dar conta. Muita coisa eu tenho que falar não hoje em dia, né? Coisa que não gosto muito, adoro um palco, adoro uma câmera, mas tenho que falar não para muita coisa. Mas é porque as coisas foram se encaixando muito. E uma felicidade que eu tive é que eu sou do Instituto de Psiquiatria, né, do Hospital das Clínicas, sou professor colaborador do departamento, mas o meu vínculo não é de professor, meu vínculo é de médico do Instituto de Psiquiatria. E o IPQ, como ele é conhecido, ele está inserido nessa universidade, né, no Hospital Escola, que é o Hospital das Clínicas, enfim, e a gestão toda entende o tripé universitário, né, a ideia de ensino, pesquisa e assistência. E eu consegui poder fazer parte dessas atividades que não são só o atendimento, né, fazer o ensino, orientar em pesquisa, em iniciação científica e a produção de artigos, etc., também no Instituto de Psiquiatria. Então, as coisas foram se encaixando, de repente estava encaixada, nem me pergunte como, porque se eu tiver que explicar, eu não vou mais conseguir fazer. Não, e justamente nesse momento que a comunicação pública da ciência é tão fundamental para o próprio departamento, instituto, para o Hospital das Clínicas, a presença na mídia é cada vez mais importante também, mostrando a importância das universidades, do papel que a universidade pública faz para a sociedade. E justamente nesse assunto,
uma situação que eu queria ouvir de você é sobre um fenômeno que me incomoda bastante, que você é tão ativo nas redes sociais, como você está enxergando esse fenômeno das redes sociais, principalmente esses aspectos mais negativos, as fake news, os haters e tantos outros aspectos que surgem desta nossa vida nas redes sociais, que é bastante superficial, limitada e, ao mesmo tempo, chega a ser até perigosa. Como que você enxerga essa questão toda? Eu tenho pensado bastante sobre isso, Marcelo. Não sou o único, né? Esse é um assunto que tem nos tirado o sono. E uma coisa que eu fui me dando conta, eu não sei se eu fui me dando conta ou se eu fui querendo acreditar nisso, mas eu acho que é uma percepção realista que preciso testá-la ainda, né? Cientificamente, precisamos verificar. Mas eu tenho a forte impressão, por analogia com todos os fenômenos humanos, que o que acontece nas redes sociais é que os extremistas, que são minoria, são os mais barulhentos. E o que acontece com a gente? A gente fica ouvindo os extremistas, porque é quem faz barulho, e acreditando que é isso que está sendo dito, que é isso que as pessoas acreditam, que essa é a opinião de todo mundo e etc. Quando, na verdade, quando a gente sai das redes sociais e conversa com as pessoas no dia a dia, fala aqui no hospital, fala com funcionário, fala no supermercado, enfim, você vê que a maioria das pessoas não está em nenhum dos polos, não está em nenhum dos extremos, e está meio ali no meio do caminho, olhando para um lado, para um extremo, olhando para o outro, ouvindo aquela gritaria de um lado para o outro, falando, meu, não é bem assim, não é possível que seja isso, mas também não é possível que seja aquilo. Então, quando a gente vem com um discurso razoável, com um discurso do meio termo, com um apelo à racionalidade, etc., eu tenho encontrado muito eco, eu tenho encontrado muito diálogo e muita possibilidade, muita sede das pessoas por esse meio termo, por essa razoabilidade, por esse apelo à razão, sabe? Então, obviamente, as redes sociais elas têm um algoritmo que não privilegia isso, porque como ela depende do barulho e do buzz, né, do burburinho, obviamente as posturas mais radicais elas acabam gerando mais burburinho, seja a gente criticando, seja a gente aplaudindo. O apelo à razão, a pessoa fala assim, putz, é verdade, né? Muito bom isso. E não clica, e não divulga, e não compartilha. Mas isso tem falado para mim, eu acho que no coração realmente das pessoas, e eu vejo uma sede das pessoas por esse lugar de razoabilidade mesmo, né, que eu tenho chamado. Então, eu tenho conclamado as pessoas que dialogam com o público, que dialogam nas mídias, etc., a fazer um apelo à razoabilidade, a não bater de frente. A gente viu muitas vezes na pandemia a tentativa de combater um extremismo com o outro, né? E as pessoas se perderam. A gente perdeu, por exemplo, a oportunidade durante a pandemia de fazer uma estratégia estruturada de redução de danos, como foi feita na época do início da AIDS, né? Logo, não no início, não, né? Mas conforme se percebeu que as pessoas não iam parar de fazer sexo e nem de usar drogas, começou-se a entender que era preciso fazer uma mudança de comportamento alternativa, e aí surgiu um pouco a estratégia da redução de danos. Eu acho que a gente perdeu, por exemplo, essa possibilidade e essa janela de oportunidade na pandemia, porque tinha um negacionismo de um lado e isso precisava ser combatido, só que foi combatido com um extremo, não, você via pessoas falando, não, você não pode nem abrir a janela, quase assim, né? A pessoa era criticada por dar uma volta de carro sozinha para espairecer. Eu acho que a gente perdeu um pouco essa mão nesse sentido, e foi isso que me fez pensar sobre um meio termo razoável, que você possa falar, puxa, não é bem assim, e você, quando falar não é bem assim, você vai apanhar dos dois extremos, mas tudo bem, porque nos extremos estão as minorias. Bom, já que você comentou sobre a pandemia, é impossível não comentar sobre esse assunto, né? Você tem explorado bastante isso no seu canal, mas eu queria aproveitar, né, que
talvez a gente tenha públicos, né, diferenciados, que umas dicas de como lidar com essa angústia cotidiana que vivemos, como enfrentar a solidão, a falta de perspectiva, a raiva, a perda, entre tantos outros sentimentos. Pois é, acho que o principal que a gente tem para explorar e para aprender e para, enfim, amadurecer nessa pandemia com relação aos nossos sentimentos, às nossas emoções, é a gente entender que a gente precisa dar lugar aos sentimentos. Nós viemos de uma época, né, e de algumas décadas em que se vendeu muito a ideia de que você precisa estar feliz, de que estar feliz é sinal de estar bem-sucedido, se você está com ansiedade é porque você está com algum problema, se você tem raiva, você tem algum defeito, e nessas a gente foi tentando escamotear as emoções negativas, a raiva, o medo, a ansiedade, a tristeza, e passar por cima delas na marra. E quando a pandemia nos joga no colo essas emoções, muitas vezes a gente fica sem saber o que fazer, né? Porque a gente ficou tanto tempo tentando é, é, calar essas emoções na marra que a gente desaprendeu um pouco a lidar com elas. Então, a primeira coisa é fazer um inventário das nossas emoções, é ouvir o que a gente está sentindo. Nossa, estou sentindo um negócio estranho. O que é isso que eu estou sentindo? Eu estou com medo. Ah, isso é medo. Bom, o que esse medo está falando para mim? Não, o medo me fala de uma preocupação futura, o medo me fala de uma ameaça iminente. Ah, eu estou com raiva. Raiva do quê? Raiva normalmente tem um agente por trás, né? Você não fica com raiva da chuva. Não, então eu estou com raiva desse comportamento. Por que não? Porque eu acho que ele é injusto. Então a raiva me mostra uma injustiça. Mas é injusto mesmo? Ou eu que esperava algo diferente, esperava demais do mundo e as pessoas não são todas iguais. Aí eu posso diminuir minha raiva. Ou não, é injusto mesmo. E aí eu tenho que transformar minha raiva em indignação para agir sobre isso. Né? Então, esse é um grande aprendizado que eu, coincidentemente, né, logo antes da pandemia, em fevereiro, ia ter o lançamento de um livro, fevereiro de 2020, do meu novo livro, né, o Lado Bom do Lado Ruim, que fala justamente sobre a gente entender as nossas emoções, as emoções negativas, como as emoções negativas evolutivamente persistiram em nós porque elas têm um motivo, elas têm um propósito, né? Elas podem ser úteis. E, enfim, aí fevereiro foi cancelado o lançamento por conta da pandemia, mas foi um livro que realmente até vendeu bastante, foi muito útil para as pessoas ajudarem, né? Ajudar as pessoas a lidarem com essas emoções na pandemia. E uma outra dica de ouro que para mim foi muito útil e continua sendo é a gente encontrar coisas para nos distrair. A gente precisa dar uma desconectada, Marcelo. A gente precisa sair um pouco da notícia, do placar de morto, da falta de vacina. Ah, então você quer que a gente se aliene? Não, não é para se alienar, mas a gente precisa de recreio, a gente precisa de intervalo. A gente precisa de coisas que engajem, captem a nossa emoção, a memória, a nossa atenção, para a gente desviar um pouco e se distrair, até para repor as energias e continuar lutando. Né? No meu caso, a minha paixão de pandemia foi a observação de aves. Descobri a observação de aves, me apaixonei, comecei a ler sobre isso, comecei a tirar foto, li até um livro da coleção Meio de Cultura, né, que eu Você coloquei nas redes comentou outro dia. sociais. Um Sabiá Sujo, sensacional Espetacular. livro. Aliás, sensacional coleção, parabéns. Eu tenho outros livros da coleção. Enfim, quem gosta de divulgação científica não tem como não se apaixonar por ela. E, enfim, para mim é legal. Tem gente que vai achar uma baboseira observar pássaros. Tá bom. Vai assistir stand-up, vai montar quebra-cabeça, vai pular corda, vai fazer alguma coisa que te distraia. Isso ajuda muito nesse momento. Sem dúvida nenhuma. Bom, comentou do teu último livro. Queria ouvir sobre os teus projetos atuais e futuros. Tem algum novo livro em produção? O que que tá por trás aí nos bastidores acontecendo? Eu acabei de pôr no mercado, até o Lado Bom do Lado Ruim nem é mais o meu livro mais recente, acabou de sair no mercado semana passada, um livro em caixinha. A editora Matrix tem um formato bem interessante, que é um livro que vem numa caixinha e as páginas são cartas que você pode manusear. E eu já tinha um sobre argumentação, e eu acabei de lançar um sobre os nossos vieses cognitivos,
como a nossa mente coloca armadilhas para nós, a gente percebe uma coisa, mas não é nada daquilo, é porque a gente tem uma programação mental que nos leva a interpretar as coisas de maneira equivocada. Então, o livro chama Percepção versus Realidade, né? E como são 50 exercícios ali para a gente melhorar a nossa tomada de decisão, falando desde efeito halo, efeito Dunning-Kruger, né? Que quanto menos a gente sabe, mais a gente acha que sabe, enfim, todas as distorções aí das nossas percepções e dos nossos julgamentos. Então, ele é um recém-lançado, aí tá fresquinho, já está nas lojas, vamos começar a divulgar também. E tem já novos projetos na manga, já tem um projeto aí para o ano que vem, que já estou trabalhando para o ano que vem, que a gente vai tornar um pouco aí mais leve ainda a divulgação científica, falando de assuntos mais bem-humorados. Ah, muito legal. Isso é uma excelente ideia. Eu acho que a gente tem que buscar novas maneiras de divulgar. Eu acho que a gente tem percebido aqui com esta pandemia, principalmente, né, que a nossa comunicação precisa realmente encontrar mecanismos mais atrativos, né, de chegar ao público, chegar à sociedade de uma maneira mais efetiva, que muitas vezes a gente acha que está chegando, mas realmente tem muita coisa que acaba não atingindo o objetivo esperado. Mas parabéns aí pelo trabalho excelente. Eu queria que você comentasse agora, recomendasse para o público aqui, para os nossos ouvintes, um livro, um podcast, uma série, um canal no YouTube, ou tudo isso, qualquer coisa que vier aí na sua mente para recomendar para o pessoal. Eu, ano passado, ouvi um podcast sensacional, sensacional. Eu não tenho esse hábito ainda de ouvir podcasts, mas esse foi o primeiro podcast que eu vi e ele é impressionante na sua qualidade, que é o 20 Mil Léguas. Né? É um podcast de ciência e literatura, com a Fernanda Diamante e eu não lembro agora o nome das meninas, me desculpem, mas ele se propõe a ler os cientistas como escritores. Né? Tem um suporte aí da Serrapilheira, e ele, nessa primeira temporada, elas fazem uma leitura do A Origem das Espécies, do Darwin. E elas vão lá atrás, desde o começo, as influências literárias do Darwin, as influências científicas dele, a cosmovisão, o zeitgeist da época que o influenciou, o fato de ele vir de determinado extrato social, as implicações e os desdobramentos da ideia, a própria metodologia científica que ele usou, é uma obra-prima, é um primor, é uma trilha sonora maravilhosa, as articulações literárias que elas fazem é coisa assim de ficar encantado, né? Então, quem gosta de divulgação científica, ou quem gosta de evolução, ou quem gosta de literatura, ou quem gosta de tudo isso, ou quem gosta de jornalismo bem feito, vale muito a pena ouvir o podcast 20 Mil Léguas. E eu recomendo muito a minha. É o livro mais recente que eu terminei de ler, já comecei outro, mas o mais recente que eu li realmente foi um Sabiá Sujo, da editora Unicamp, professor Marcos Rodrigues. Ele faz, eu comentei nas redes sociais, ele faz pela ornitologia o que o Oliver Sacks fez pela neurologia, né? Alguém fala, bom, chama, ele está exagerando, né? O Oliver Sacks é tão famoso. Não é famoso porque é americano, quer dizer, ele é inglês, mas enfim, escreveu, né, trabalhou nos Estados Unidos, virou filme, etc. A qualidade e o tom, a tessitura ali, né, a construção do livro do Marcos Rodrigues é muito semelhante assim ao Oliver Sacks, que ele mesmo se dizia um herdeiro do Luria, né, um neurologista russo que era um defensor da ciência romântica, de você levar a ciência com alma,
com talento, com capricho na forma, com, né, uma prosopopeia, vamos dizer assim. Então, eu não exagero quando eu digo que o tom do Marcos Rodrigues é parecido com o Oliver Sacks, que também não foi ele que inventou. Acho que é uma tradição da ciência romântica que ele encampa e leva para a ornitologia, super acessível para quem está assistindo que não é biólogo, que não é ornitólogo, que nem eu, né? Sou super leigo, super acessível, um sabiá sujo da editora Unicamp. Bom, eu li o livro também e eu fiquei encantado por isso mesmo, porque eu não tenho nenhum interesse nesse assunto e eu me encantei, eu li até o fim, achei fantástico. Não tenho isso como hobby como você, mas e mesmo assim eu achei incrível o livro, realmente vale a pena. E sobre podcasts, esta semana, justamente aqui no nosso canal, estou entrevistando a Sara Azobel, que é uma das criadoras do 37 Graus, outro podcast. Se você gostou do 20 Mil Léguas, certeza vai gostar também do 37 Graus, recomendo muito, com esse estilo narrativo de podcast. Bom, queria que você comentasse agora a tua melhor e a tua pior lembrança da graduação, ou das graduações, né, já que você fez duas. É, me vem à mente assim um momento que ele é tanto bom quanto ruim. Eu acho que ele foi um aprendizado para a vida, assim. A gente estava no início da faculdade de medicina passando por uma transição, tem sempre mudança, né, na universidade, mas estava ali uma mudança no curso de anatomia, e o curso de anatomia estava ruim, ele não estava bem costurado, os professores estavam mudando, enfim. Era o começo da faculdade, quando você sai do ensino médio, cai na faculdade, um outro jeito de pensar, um outro jeito de estudar, outro jeito de aprender, e a gente meio perdido e o curso meio desorganizado. Então eu lembro da minha ansiedade, da minha aflição no começo da faculdade, chegar em casa e estudar, assim, era um negócio bem aflitivo. É, e no final do curso, o professor responsável, ele fez tipo um fórum assim, e ele disse uma coisa que foi marcante para mim, foi marcante, que depois eu vi esse tipo de comportamento se repetir e como ele é raro, mas como ele é transformador. Ele disse o seguinte: alunos, nós sabemos que o curso está ruim, nós sabemos das dificuldades que vocês estão enfrentando. Aquilo para mim tirou todo o ranço do curso. Porque quando você está diante de um problema, diante de né, um embate, ali uma coisa que está desagradável, a coisa que mais aumenta a nossa hostilidade é o sujeito vir se defender. Não, não é bem assim, não está tão ruim, veja bem, não é, você está enganado e etc. Quando você fala, olha, eu sei que está ruim, eu sei que você ficou chateado por conta disso, rapaz, isso te desarma de um jeito, isso abre a possibilidade de diálogo e enfim, de encontrar um meio termo, de estabelecer pontes, etc. Não vou dizer que essa é a minha melhor lembrança da graduação, quando o professor falou, eu sei que o curso está ruim, mas foi uma coisa tão pedagógica que veio de um docente que ele nem sabe que ele marcou tanto. E isso, hoje em dia, inclusive, transformou o paradigma em lidar com eventos adversos na medicina, o erro médico. Né? Hoje em dia, a forma mais moderna de você lidar com isso é você chamar o paciente e falar, ó, talvez você nem saiba, talvez você nem viesse a perceber, mas cometemos um erro aqui na condução do seu caso e eu preciso te falar e eu vou te dizer o que a gente vai fazer para minimizar os danos ou para contornar o problema e etc. Isso diminui a chance de processo, isso diminui a chance de complicação médica e inclusive jurídica. Né? Então, isso foi um grande aprendizado, mas acho que o momento áureo, o momento máximo, acho que da graduação, talvez seja uma experiência quase universal, né? São os contatos, amizades que a gente faz, assim, é você encontrar pessoas mais espertas que você, pessoas mais inteligentes, que você vai aprender com elas, que vão mostrar um outro mundo, porque você vem num mundinho ali, né, da sua escola, do seu colegial, enfim, do seu bairro, e de repente você está lançado num outro universo, com outras visões, com outras vivências, enfim, isso são amigos que eu tenho até hoje, que são professores, que se tornaram pesquisadores, sumidades aqui na medicina, que eu devo tudo à graduação. Então, esses são, acho que talvez
o que de melhor a gente leva para a vida da graduação. E hoje, infelizmente, o pessoal que está em aulas remotas tá com mais dificuldade para fazer essas relações que são tão fundamentais, na minha opinião, até às vezes mais do que o próprio conteúdo em sala de aula. É, um campus dos sonhos, onde você gostaria de seguir aí os teus estudos, se eventualmente você quiser dar um tempo, fazer um sabático e, e passar um tempo em algum outro lugar? Eu, eu brinco que eu fiz uma viagem antes de casar, eu fiz uma viagem com um amigo, assim, não foi bem uma despedida de solteiro, porque na época eu nem sabia que eu ia casar na sequência, mas depois, né, biograficamente se tornou ali quase que uma despedida de solteiro, que fui eu e um amigo e a gente fez toda a Califórnia ali, né? E eu acho que qualquer campus ali da Califórnia, fosse Stanford, fosse Berkeley, enfim, o San Diego, algum lugar ali, e pensando já, assim, ó, falando como um aposentado, pensando num curso da terceira idade, eu iria estudar pássaro. Se fosse hoje, eu iria estudar. Juntando as coisas, né? Como a gente estava falando no começo, como o conhecimento não é estanque, que legal se eu pudesse, de repente, usar meu conhecimento em comportamento e fazendo uma ponte com o comportamento das aves, o que eu sei de comportamento evolutivo, enfim, seria um sonho aí fazer uma coisa na Califórnia com Bom, pássaro. eu, Hoje, eu vou te me passar chama que eu vou. depois, eu vou te passar depois um link. Eu assisti outro dia um TED Talk de um pessoal na Argentina que estuda o sonho dos pássaros. Então acho que Olha, vai ser bem legal. Estão estudando o sonho de aves e é impressionante o que os caras estão conseguindo descobrir. É, uma aula inesquecível. uma aula inesquecível, rapaz. Eu não preparei as respostas justamente para vir essa coisa espontânea, né? Eu tive uma aula que eu lembro que me impressionou muito com o professor César Timoiaria. Ele era um neurocientista, dos neurocientistas mais respeitados do Brasil. E eu vou dizer para você uma coisa interessante. Eu não lembro do conteúdo da aula. E isso é muito importante que a gente tenha na graduação, né? A coisa que a gente aprende, a gente esquece, a gente vai gravar aquilo que a gente trabalha, etc. Mas a gente tem algumas atitudes, a gente tem um ethos, a gente tem um modo de se colocar que também ensina. E eu lembro que a paixão ali que ele tinha pela ciência e a relevância que ele dava para o tema e a importância que ele colocava na ciência, eu acho que foi uma coisa marcante para mim e talvez tenha me influenciado até mais do que a gente imagina, né? A gente não pensa o quanto, a gente não sabe o quanto essas coisas nos influenciam, né? Verdade. E um cientista que você admira? Eu gosto muito do cientista chamado Robin Dunbar. Ele faz pesquisas antropológicas, ele é um sujeito que fez propôs o número de Dunbar, que a gente não consegue ter mais do que 100, 150 pessoas é, é, próximas, né, conhecidas, e ele faz umas pesquisas assim interessantes, umas pesquisas que são até fora assim parece que do hard science, mas ele consegue trazer rigor para temas que são curiosos também. Então eu gosto bastante do que o Dunbar escreve. Muito bom. E para finalizar, uma grande habilidade sua que não está no seu currículo. Eu acho que é comunicação, né? Eu descobri que eu fazia bem essa coisa de me comunicar, me comunicando. Eu não sabia que eu tinha essa habilidade e foi acontecendo, enfim, a vida vai seguindo o seu curso e de repente um amigo falou para mim, um amigo que é professor da PUC, inclusive, arquiteto de software brilhante, um amigo, né, de outras instâncias, ele disse, mas você não entendeu ainda? A sua principal habilidade é ser comunicador. O que você comunica é detalhe, né? Então eu acho que e essa não está no currículo, né? O carisma, a velocidade, enfim, essas coisas a gente não põe no Lattes, mas eu acho que, enfim, tem me ajudado aí na carreira e eu tenho tentado usar para o bem.
Muito bom, Daniel. Queria agradecer muito a tua participação, uma conversa agradável, e parabéns aí pelo teu trabalho e vamos continuar em contato. Com certeza, Marcelo, acho que é isso aí. O conhecimento ele vai em rede, né? E a gente vai aumentando aí a rede, encontrando novos nós de rede. E foi um prazer para mim estar aqui, um prazer falar com o seu público. É, o que precisar, o que a gente quiser fazer, vamos em frente, porque é isso. O conhecimento precisa ser expandido e a gente precisa se comunicar. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você.